tem uma casquinha, vocês percebem, né? Ele é feito do tamanho exato do ouvido do paciente. Então, ele fica bem escondido dentro da orelha, da cor da pele, fica imperceptível, porque a gente não quer proporcionar, além da gagueira, um fator estético, não é verdade? Uma coisa que vai atrapalhar o paciente, a gente não quer, na verdade a gente quer ajudar o paciente. Então é fabricado na medida específica do paciente. Aquilo que você falou nos bastidores, a pessoa já sofre com esse probleminha chato, que é a gagueira, sim, e ainda tem que ficar sofrendo com alguma coisa da estética por causa de um aparelho maior, verdade. Então por isso que ele é assim bem compacto, discreto, né? Bem exato. discreto. Tá? Então, primeira coisa, esse paciente ele precisa passar por uma avaliação muito minuciosa, com fonoaudiólogo. Depois esse aparelho ele vai ser confeccionado e aí dentro desse aparelho ele é todo computadorizado, nós colocamos comandos específicos para a gagueira. Ele não é um aparelho auditivo, ele é um aparelho para a gagueira. Inclusive uma das contraindicações é a pessoa que tem a perda auditiva, não é indicado, tá? Então ele vai causar no paciente um efeito coro. Aí você vai dizer assim, nossa, mas ele vai ficar ouvindo barulhos altos no ouvido? Não, isso é muito sutil. E é essa sutileza que vai trazer a fluência do paciente. Você falou que existem vários tipos de gagueira. Para quais tipos, para quais pessoas, para quais pacientes, esse aparelhinho aqui ele é indicado? Lembra que eu falei daquela gagueira que é persistente a vida toda, até a fase adulta? É principalmente para esses... Que essa daí é a genética. A genética, então. Justamente esses pacientes são os que mais sofrem da gagueira, porque eles tinham na infância, sofreram na escola, sofreram na adolescência, muitos passaram por tratamentos que não tiveram sucesso. Então esses pacientes eles precisam deste aparelho para poder trabalhar, para poder ter uma boa fluência no seu dia a dia, para poder fazer uma faculdade, apresentar um trabalho bem apresentado. Então esse aparelho ele não vai trazer a cura da gagueira. Ele é uma ferramenta a mais para essa pessoa que tem essa dificuldade poder ter uma ajuda. Mas aí da pessoa que usa esse aparelho, as outras pessoas vão perceber tá usando um aparelho e tal, ou fica imperceptível? Não, ele fica bem discreto na orelha. Não, na fala. Ah, na fala, sim. Na fala, ela vai começar a perceber assim, as pessoas que convivem, a família, por exemplo. Nossa, você está falando melhor, né? O que aconteceu? Você está fazendo tratamento? Normalmente é assim que acontece. Em Manaus, nós já temos alguns pacientes que usam esse aparelho e isso que a gente ouve de relato. Nossa, eu melhorei muito, eu estou conseguindo fazer a faculdade muito melhor, estou conseguindo apresentar os meus trabalhos, ir na frente. Numa entrevista de emprego, eu consegui sucesso porque eu gaguejei muito menos. Pessoas que têm essa gagueira permanente na vida, elas têm muita dificuldade e são muito tímidas por isso. Muitas delas preferem não falar, não ligam para as pessoas, mandam mais mensagens, né? Preferem não fazer entrevistas de emprego, preferem concursos. Então, a autoestima já vai lá para baixo. Exatamente, então a autoestima é uma das coisas que melhora muito depois do aparelho. E esse aparelho ele tem uma aberturazinha aqui, não é? Se der para fechar aqui. E você estava falando para mim nos bastidores que funciona como se fosse uma pilha. Não é isso? Aqui dentro? E é bem pequenininho mesmo, gente. Isso. Todo aparelho eletrônico, ele precisa de uma energia, né? Então, a energia para esse aparelho é uma pilha que a gente chama de número 10. É a mesma pilha usada para aparelhos auditivos, mas ela vai fazer com que esse aparelho funcione. Tá? Ela tem uma durabilidade, você tem que estar comprando de certo tempo, às vezes são 10 dias, às vezes 15 dias, mas é uma pilha bem baratinha, assim, não tem muita dificuldade não. A vantagem é melhor do que o custo. A vantagem do aparelho, a qualidade de vida que essa pessoa vai ter, a questão da sociabilização dessa pessoa vai melhorar muito. Então, todos os aspectos pertinentes ao uso e as técnicas que são usadas de apoio a esse aparelho, ele não é a única ferramenta, eu sempre falo isso, que ele é uma ferramenta a mais. Ele não substitui a terapia. O tratamento que você estava falando. Exatamente. E que terapia seria essa? A terapia fonoaudiológica, propriamente dita. Por exemplo,
Pessoas que têm uma gagueira muito severa, elas costumam ter travamento da mandíbula. Só um exemplo, ela tenta falar papai, por exemplo, ela não fala fluida igual nós falamos, porque a fala ela tem que ser fluida. Você deu até um exemplo do seu filho para mim, quando a gente estava nos bastidores. Eu gostaria que você desse esse exemplo para os papais e mamães que estão em casa, podem passar por essa situação e eles devem agir da maneira como você agiu. Então conta pra gente como é que foi. É verdade. O meu filho, ele tem hoje 2 anos e 8 meses. Quando ele tinha 2 anos e meio, 2 anos e 6 meses, ele começou a apresentar uma leve gagueira. Ele chegava na casa da avó dele, que ele ama a avó e o vô, e chegava lá, corria, subia as escadas, aí falava, vovó, a benção. Então, ele fala muito, mas ele ficava tão eufórico de chegar na casa da avó que ele começou a gaguejar, que ele entrou naquela gagueira fisiológica. A princípio, assim, as pessoas que não conhecem riem, acham bonitinho, ou então ficam falando, aí nossa, ele tá gaguejando. Pecado, né? Exatamente. O que eu fiz? Conversei com a minha mãe, conversei com meu pai, conversei com os meus sogros, os tios que são mais próximos na família e falei, olha, meu filho está nesta fase, expliquei o que significava. Então ela tem que ser passada naturalmente. Ninguém repreende, ninguém fala nada, simplesmente tenham paciência de ouvir. E ele passou 2 semanas com gagueira e superou. Talvez o seu filho possa estar passando por isso. Pois é, então é uma ótima dica. Pois é, esse tipo aí de gagueira, se você talvez não tivesse agido dessa forma, se você não soubesse dessa informação, essa gagueira, ela podia se desenvolver e persistir? Eu não tenho como te dizer isso, porque gene tem que fazer uma pesquisa genética para verificar se meu filho tem esses genes, né? Existem crianças que acabam que, em vez de passar 2 semanas, passam 1 ano, passam 2 meses, passam 3 meses, porque os pais ficam ansiosos. O problema não está na criança, está na família. A família fica, ai, respira, para, pensa. A gente para e pensa quando vai falar? Não, a gente fala simplesmente. Naturalmente. Não sei que seja uma coisa mais elaborada, Exato. Enfim. Mas numa conversa informal, você fala tranquilamente. Você não tem que ficar, agora é a hora de respirar, eu vou respirar. Agora eu vou falar, oi mãe. Não é assim. Você simplesmente fala. Então a gagueira, ela tem um bloqueio nessa fluência da fala. E é uma questão cerebral. Antigamente a gente usava alguns exercícios, por exemplo, de mastigação. Hoje não se usa mais isso, porque é uma questão cerebral, não é uma questão daqui da musculatura. Inclusive tem muita coisa que já foi banida, uns tratamentos para gagueira que já não são mais usados justamente porque foi comprovado que não funcionam mais. Não funciona. Funcionam sim nos casos de, por exemplo, mandíbula travada. Aquela pessoa quer falar, ela faz tanta força que move os lábios, aperta tudo e não fala. Aí sim precisa de um relaxamento da mandíbula, relaxamento da musculatura, nesses casos sim. Mas em casos que não tem bloqueios, extremos principalmente, não precisa fazer articulatório. Articulatório é para outras coisas, entende? Para você ter uma voz mais bonita, uma cantora que quer cantar mais alto, aí sim daria certo. Bom, tá ok então. Bom, infelizmente eu tenho que encerrar, mas eu gostei bastante. Marielle, conversei aqui com a Marielle Leite, ela que é fonoaudióloga, trouxe esse aparelhinho aqui pra gente conhecer, que pode ajudar bastante as pessoas que sofrem com a gagueira. Então, muito obrigada pela sua participação, agradeço bastante, viu? Fique à vontade para suas considerações finais e até a próxima. Tá bom, muito obrigada, foi ótimo também estar aqui com você. Eu gosto de vir aqui porque a gente bate um papo, né? Exatamente. Não é nada assim de consultório, é uma coisa bem gostosa, que as pessoas possam entender. E que a gente pode ajudar muita gente, não é? Então é maravilhoso. É verdade. Eu quero deixar só então o meu e-mail e um telefone para as pessoas poderem entrar em contato, às vezes tirar uma dúvida por e-mail, eu respondo, não tem problema. O meu nome é Marielle Leite, com Y no final do Marielle. Então, meu e-mail é marielleleite@hotmail.com. O meu telefone é 9230 0103
8171-1905. Você pode ligar, às vezes pedir uma informação mais detalhada, que eu estou à disposição. Tá aí, então já ganhou uma consulta de graça. Pelo menos pelo telefone. Bom, obrigada pela sua participação e até a próxima. Até a próxima. E o Estilo de Vida vai para o intervalo, ainda não acabou, já você vai saber sobre alergias, que é nada mais, nada menos que uma reação exagerada no contato de alguma substância. O indivíduo que tem um contato com alguma substância que ele é alérgico, ele vai ter uma reação exagerada quanto a isso, viu? Então a gente vai explicar um pouco mais sobre alergia e por que ela é tão comum aqui na nossa região no próximo bloco, até já, e outras informações também. Voltamos daqui a pouco.